É com muito prazer que vos recebemos hoje aqui online, nesta quarta temporada de webinars da Trigénios. O meu nome é Jorge Galhispo e sou responsável pela área de sistemas de gestão dentro da Trigénios. Em nome da Trigénios agradeço a vossa participação. É um prazer para nós ter-vos aqui hoje, poder-vos falar um bocadinho sobre logística e as necessidades que todas as organizações hoje têm. Esta sessão é online. Sabemos que estas sessões online dependem sempre da qualidade da internet, quer seja do nosso lado, quer seja do vosso. Esperamos que corra tudo bem, que nos ouçam e que nos vejam bem. A Trigénios, no ano de 2020, iniciou uma temporada de webinars. Acabamos por desenvolver depois 3 temporadas pelo facto de estarmos numa época de pandemia. Esta terceira sessão, ainda em 2020, que teve bastante sucesso, e resolvemos então em 2021 lançarmos a quarta temporada, sendo o mote para esta quarta temporada a transformação digital das organizações. Caso tenham dúvidas no evento, estas dúvidas podem ser colocadas no chat. O chat está disponível, responderemos a todas as questões no fim do evento. No fim do evento teremos também um pequeno inquérito de avaliação do evento que gostávamos que respondessem. A Trigénios vai sortear entre os participantes e aqueles que respondam ao inquérito uma assinatura digital da revista Supply Chain Magazine. Gostávamos por isso de contar com a vossa resposta ao evento. Falar-vos aqui um bocadinho sobre a Trigénios. A Trigénios é uma empresa que tem 22 anos de atividade, somos 73 colaboradores, a área Primavera tem 18 consultores certificados e somos PME Líder e PME Excelência. Recentemente, a Trigénios foi reconhecida pela Primavera com a categoria, com o primeiro prémio na categoria Small and Medium Market. Relativamente ao ano de 2020. Foi para nós um prazer recebermos isto. Claramente que isto denota fomos distinguidos pela uma elevada performance e índice de satisfação dos clientes no ano de 2020. Hoje vamos aqui falar sobre logística, vamos falar sobre o grande salto para a área digital que esta área tem que ter dentro de todas as organizações. Estes últimos 14 meses foram uma mudança grande em todas as organizações. Muitos de nós tivemos que adaptar o nosso estilo de vida, os nossos comportamentos, porque estávamos num período de pandemia. Os consumidores já vinham há alguns anos a esta parte a fazer uma mudança nos hábitos de consumo no dia-a-dia. Tivemos períodos mais ou menos conturbados, mas tivemos que nos adaptar a uma nova realidade. Mudamos a forma de como compramos, mudamos a forma como queremos receber aquilo que adquirimos, e o mundo é cada vez mais global. Hoje vamos aqui falar sobre desafios, sobre pessoas, sobre o desafio que é a mudança para todas as organizações. Vamos ainda falar de eficiência e também de tecnologia que está subjacente a todos os negócios hoje em dia. Convidamos hoje o Daniel Batista da Primavera. O Daniel Batista é especialista na área da logística, fará o primeiro painel. Depois convidamos o Carlos Machado, que é o CEO da Remarkable Field, é consultor logístico e professor universitário. E depois, num terceiro painel, o Cristóvão Francisco falará sobre a sua experiência na digitalização da empresa, nomeadamente na área da transformação digital na área da logística.
o Cristóvão Francisco é CEO da Goldpet. Passávamos então para o primeiro painel. Convidava o Daniel Batista a juntar-se a nós. Obrigado, Daniel, por aceitares o nosso convite. Como disse há pouco, o Daniel é especialista na área de logística dentro da Primavera e vai-nos falar hoje sobre os desafios das organizações no ano 2021. Obrigado, Daniel. Até já. Ok, obrigado, Jorge, e boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer, primeiro que tudo, à Trigénios pelo convite. Honra-nos na Primavera participar neste tipo de eventos, partilhar também aqui algumas das tendências que temos encontrado neste setor, em vários clientes, e em concreto também aqui o exemplo da Goldpet, que já vamos falar. O que é que eu queria começar aqui, falando aqui um bocadinho mais em detalhe e abrindo aqui um bocadinho o leque, contando aqui um bocadinho a história do que temos assistido nos últimos anos na área da logística. Nós, já antes da pandemia, é verdade que agora falamos muito, quase que a pandemia foi aqui um corte radical, mas na logística nós já falávamos em muitas destas tendências. Nós já falávamos há muito tempo do que a globalização e a necessidade de troca de informações dentro da cadeia de abastecimento, não só dentro da empresa, mas eu ir ao meu fornecedor ou ao fornecedor, às vezes do fornecedor, desses desafios e das necessidades que elas estavam a trazer. Essa globalização, o que estava aqui a acelerar era a necessidade de maior transparência, em que as ferramentas, os processos dentro das empresas tinham de comunicar de uma forma mais transparente e mais rápida. Isso é, e o Carlos vai falar daqui a pouco, até em mais detalhe, a digitalização, o grande jargão que já se falava também muito em digitalização. Também já a Primavera e todos os players desta área falavam na necessidade de ter cadeias de abastecimento mais resilientes, cadeias que possam fazer mais do que um só plano, poderem ter aqui um plano B e um plano C, para caso algo tenha que mudar, eu também ser ágil nessa adaptação. E depois, sem dúvida, isto já era uma tendência bastante corrente, o omnichannel, ou seja, eu poder, e traduzindo num termo se calhar mais simples, eu poder dar uma experiência de compra ao meu cliente da mesma forma que eu faça no canal loja física, como faça num marketplace, numa loja de e-commerce, apesar de ser formatos diferentes que eu tenho para interagir com o meu cliente, mas a experiência, a cultura da empresa, a forma de compra, têm que ser consistentes. Tudo isso, como eu disse, já eram tendências, já eram necessidades. O que, de facto, a pandemia no último ano fez foi algo que se falava que ia acontecer em anos ou meses para muitas empresas, de repente passou a ser necessário em semanas ou dias. De repente houve clientes nossos que nos abordaram, eu preciso de vender online. Não é o caso aqui da Goldpet, e já vamos ver em concreto, porque a própria Goldpet já anteriormente já se preparou, e também é muito aqui o segredo do seu sucesso, estar já preparada para todos estes temas, mas muitas empresas o que fizeram foi ter aqui esta aceleração e esta necessidade. Agora, de facto, as necessidades principais de uma empresa continuam a ser as mesmas. Não vamos aqui achar que houve aqui uma mudança disruptiva. Não. A necessidade principal de uma empresa continua a ser a experiência de compra, como eu estava a falar, ou que poderia ser aqui traduzido por Customer Experience, e a racionalização de custos. Esses são os dois vetores principais que dão, se calhar antes falávamos mais em competitividade da empresa, mais até do que a logística ou a indústria 4.0, eu tenho ali a organização 4.0, agora se calhar mais a sustentabilidade da empresa. São estes dois grandes vetores. A questão é que estes dois grandes vetores numa empresa são assentes noutros dois pontos importantes que eu queria aqui hoje trazer,
que é processo de negócio, sem dúvida. Principalmente, a empresa tem que reformular os seus processos de negócio e tem que preparar-se para eles. Isso muito assente em tecnologia. Cada vez mais todos os negócios acabam por ser negócios de software. Sem dúvida, para eu ter um processo de negócio que seja transparente e que consiga comunicar com o fornecedor ou com o fornecedor do fornecedor, ou passar a informação ao meu cliente de como é que está a encomenda que ele me colocou, se já está em expedição, se já está a caminho da minha casa, eu tenho que ter, não posso continuar a usar papel, eu tenho que desmaterializar muitos desses processos, tenho que assentar em tecnologia, ok? E aqui em tecnologia podemos falar, é verdade, em grandes necessidades de interligações com IoTs, com voice picking, na parte logística, etc, etc, mas também temos aqui outras necessidades e outros pontos em termos de logística. Por isso é que para nós, e para nós aqui estou a falar de Trigénios e Primavera, é muito importante este ponto, que é o que nós chamamos, é uma jornada. Isto é um caminho que se vai fazendo, não é algo que passa de um momento para o outro, até porque temos aqui muitas pessoas diferentes e empresas, de certeza, com perfis diferentes, com estados de maturidade e de necessidades diferentes, e, portanto, mais até se calhar aqui do lado esquerdo a pirâmide do tamanho da empresa, estamos a falar do lado direito das competências e da procura de necessidades que as empresas têm. E o que nós temos aqui, Trigénios e Primavera, é que ter soluções e entregar soluções para cada um destes pontos, desta jornada. E depois também passar-vos aqui também a mensagem, acho que é para isto que serve este tipo de eventos, que o software pode ir evoluindo e a plataforma pode ir evoluindo conforme as vossas necessidades vão evoluindo. Se eu neste momento tenho a tal empresa que estou aqui, a minha preocupação é cumprir com a legislação, não só a parte legal, fiscal da AT, mas se calhar outro tipo de legislação, segurança, o que seja, mas e fazer o controle operacional da minha empresa. Se eu quiser evoluir e ir também aqui um suporte à minha cadeia de valor, envolver, por exemplo, o meu cliente, poder colocar encomendas internamente dentro do meu software, estamos a falar de outras plataformas, etc, etc. E por isso, cada vez mais, o que é que nós temos encontrado? É que esta visão, e isto de facto que era uma visão que nós partilhávamos aqui há alguns anos, que era já uma visão não só interna da empresa, mas uma visão muito funcional, em que o departamento de compras está preocupado com, tenho aqui só alguns exemplos, descontos, prazos de entrega, a minha relação e avaliação de fornecedores. O departamento de vendas estava preocupado com outras funcionalidades. Depois já havia até aqui alguma preocupação de envolver diferentes intervenientes, diferentes stakeholders externos, portanto, o fornecedor, o cliente, autoridades legais, comunicar com transportadoras, tudo isto era de facto a realidade que nós tínhamos, mas cada vez mais, mesmo isto deixa de fazer sentido, porque nós não podemos ver algo tão compartimentado. O que nós temos que ter dentro das nossas empresas, e eu não estou a falar de software, estou a falar de processos. O que nós temos que ter é uma visão 360 de toda a cadeia de valor. Portanto, se calhar o departamento de compras tem que ter também a visão de como é que está as minhas vendas, porque são as minhas vendas que me dão a minha projeção de necessidades para depois fazer a parte de compras. Ou tem que ter a noção de qual é o espaço que eu tenho em armazém. Porque se eu estou a fazer uma negociação com um fornecedor para aproveitar uma campanha, mas que tenho que comprar em quantidade, eu tenho que ter informação em tempo real se aquela encomenda vai depois ter cabimento dentro do meu armazém. Estou aqui a dar só alguns exemplos para que se possam, se calhar, aqui também rever em algumas, como eu costumo dizer, algumas dores que todos nós temos no nosso dia a dia na parte da logística. Okay? Portanto, o importante é ter esta visão 360. E a preocupação também aqui da Primavera e da Trigénios é ter um conjunto de plataformas e de soluções que vão ao encontro de toda esta visão e de toda esta possibilidade de interligação dentro da empresa. Mas vamos falar, e queria aqui acompanhar-vos nestes minutos só um bocadinho uma jornada e um exemplo que
tem sido um exemplo bastante real que temos encontrado nos últimos meses no mercado nacional. Muitas das empresas o que nos abordam e a realidade que têm é precisamente isto, ou seja, eu tenho um ERP, eu estou aqui a exemplificar com a V10, mas do ERP Primavera, pode ser outro ERP, pode ser outro fabricante, mas tenho aqui o meu software de gestão, back-office, administração, logística, recursos humanos, etc. E tenho também aqui outra necessidade, que é o próprio e-commerce. Tenho uma loja online ou quero ter uma loja online e tenho que integrar com o ERP para poder receber as minhas encomendas, clientes, contas correntes, etc, etc. E esse é normalmente o primeiro ponto e a primeira preocupação. A questão é que a venda online abre um mercado completamente diferente do que a venda tradicional e vai colocar uma pressão no abastecimento e na compra a fornecedores completamente diferente. E, portanto, depois fomos encontrando a necessidade, por exemplo, de procurement, gestão da avaliação de fornecedores, interação direta com o fornecedor, em que o fornecedor possa registar dentro da plataforma logo uma resposta a um pedido de preços. O que vai acontecer a partir daí é precisamente isto, ou seja, ter aqui uma forma de levar o próprio ERP, o software de gestão, para fora do sistema, em que num browser o meu fornecedor entre dentro do meu sistema, entre aspas, não é entrar dentro do ERP, mas que numa página consiga responder a pedidos, ok? Colocar encomendas, aprovar faturas. Eu estou a falar isto de uma forma muito high level, porque o tempo aqui também não nos permite ir mais em detalhe, mas depois, como é óbvio, nós estamos disponíveis para detalhar todos estes pontos convosco e mostrar mesmo o software a trabalhar. Depois de eu ter toda a parte de gestão de cadeia de abastecimento de procurement, normalmente a parte de venda, de comunicação com o cliente, tem também aqui outro conjunto de desafios, como eu estava a dizer. A ligação com a loja online, com formas de pagamento, MPWays, cartões de crédito, PayPal, etc., com a ligação com os bancos, com os próprios sites, e essa foi sempre aqui a preocupação da Primavera e da Trigénios, é encontrar sempre uma forma de entregar uma solução de valor acrescentado ao cliente e que possa, com um conector, e estamos aqui a falar dos nossos softwares do lado esquerdo, que nós temos as nossas plataformas, integrando com lojas online ou com marketplaces. Quando eu estou a dizer marketplaces, tradicionalmente nós conhecemos a Amazon, mas temos, por exemplo, a DOT, que é um cliente de Primavera, e que tem um marketplace em que os próprios clientes, os próprios fornecedores, vendedores do seu marketplace podem usar esta tecnologia para fazer o seu trabalho do dia a dia. Okay? Outro ponto que tem sido aqui a preocupação e que temos encontrado nas empresas é, ok, se eu tenho a necessidade de venda e já tenho aqui um conjunto de plataformas de comercialização, eu ter algo que me dê a capacidade no meu marketplace, na minha loja online, de fazer a faturação, guias, encomendas, portanto, os documentos tradicionais logísticos, de uma forma bastante rápida e bastante ágil, em que eu não me preocupo se ele está a cumprir com a legislação, se está a fazer o QR Code, o AT-Code, todas as novidades que a legislação portuguesa também vai trazendo. E aqui a nossa preocupação é ter um motor de faturação que por trás consiga responder a estas necessidades e este aumento de volume, mas sem impactar no ERP que está dentro do próprio software, dentro da vossa empresa. Eu não quero aqui, não vou entrar em grande detalhe sobre o Invoicing Engine, mas aqui o que existe é um conjunto de APIs e de mecanismos que me permitem externalizar toda a parte legal e fiscal da faturação de um e-commerce ou de outro tipo de plataformas. Okay? Depois de terem toda esta parte resolvida, ter tantas compras como as vendas, existe, e aí sim começou aqui a entrar, e é o que nos traz aqui depois em maior detalhe, aqui até o exemplo da GoldPet, a necessidade de, se eu estou aqui com um grande fluxo dentro do próprio armazém, eu para operacionalmente responder e satisfazer as encomendas em tempo real, em tempo em que o cliente está à espera, e também não ter erros, não expedir algo
que seja errado ao cliente, até porque não é só aqui uma questão de customer experience, lá estão os dois vetores, é uma questão também de poupança de custo, porque se eu pedir algo errado, temos depois outra região que se fala muito, a logística inversa, que não é mais do que eu ter depois um processo automatizado e otimizado de devoluções em que o meu cliente vai ter de devolver, e eu vou ter esse custo de transporte novamente, e reenvio da peça correta. Portanto, aí entra algo que gira o meu armazém de uma forma mais otimizada. Estamos aqui a falar do iPick. Okay? O que é que estamos a falar em termos de gestão de armazém? Gestão de armazém, tradicionalmente, permite-me levar o meu ERP, os meus processos tradicionais de escritório, para todo um processo de chão de armazém para fazer recepções, conferências de mercadoria, organização do espaço e arrumação, com uma arrumação lógica que me minimize as deslocações dentro do armazém, para depois também o picking, para satisfazer encomendas, packing e ligação com transporte, seja o próprio, seja transporte externo, seja o mais otimizado possível. E é precisamente isto que uma solução como o iPick, e já vamos ver até em detalhe como é que ela está colocada na GoldPet, vai responder. Não estou aqui a falar em detalhes como etiquetagem, mas claro que tudo isso, contagens de inventário físico, ligação com produção, pode depois fazer aqui sentido. O importante aqui é definirmos, primeiro que tudo, quais as necessidades principais e depois construir aqui um roadmap de avaliação. Antes de avançar, eu acho que o importante aqui era mesmo passar e partilhar convosco precisamente como é que funciona na realidade este tema. Eu espero que consigam ouvir e ver o vídeo. Olá, o meu nome é Rui Pereira, sou responsável da logística. Hoje vou-vos mostrar os processos logísticos da GoldPet. Venham comigo. Assim que as encomendas caem no nosso sistema, eles aparecem com umas cores, com 3 cores em relação ao grau de satisfação da encomenda. Neste caso, a verde aparece-nos, a encomenda está completamente satisfeita, a amarelo falta-nos pelo menos um artigo e a vermelho não temos qualquer tipo de artigo da encomenda. A minha colega, assim que começa o dia, vai tirar uma listagem de todos os artigos em falta das encomendas. Faz a rastreabilidade do que há nos outros armazéns, internamente faz o pedido dos artigos que não estão, que estão em falta, e assim que faz esse processo, vai começar a ligar aos clientes. Neste caso, mandei uma encomenda para um PDA, para vos mostrar. Aqui está, abrimos aqui a encomenda e aparece-nos 3 artigos. O nosso armazém está organizado por corredores, da letra A a Z. Dentro dos corredores, se quiserem aqui acompanhar, dentro dos corredores tem as letras, estão identificados. Neste caso, tem a organização do M. Ele é organizado também por fila, por rack. Neste caso é o 2, começando da direita para a esquerda é o segundo, aqui está o número 2. Depois está organizado em altura, neste caso esta localização é para baixo, que é a posição 1 e a posição 2 é logo a seguir, ela é em altura. E depois dentro do rack, ou da fila, temos a posição 1, neste caso 1, 2 e 3, muito fácil de identificar. Temos que ir à fila D, venham comigo. Vou ter que usar a plataforma no corredor D, porque vou ter que ir ao terceiro anel, ok? Vou entrar no produto, caso dá-nos o nome do produto, e pede-nos para picar a localização. Vamos lá. Ele pede-nos para picar a localização, para ver se temos na posição certa. Ele diz-nos que sim, e agora ele pede-nos para ir ao cesto 175. Neste caso, o 175 é este.
Pronto, ele diz-nos para continuar e agora pede-nos o desartigo. Agora vamos picar, mas ele aceita e diz a quantidade de confirmar. Agora vamos descer. A organização que o PDA nos dá é sempre de ordem de A, B, C e D, para a gente não ir sempre, não andar a dar várias voltas ao armazém, é sempre num caminho em sentido único para o fim das encomendas, para onde é embalado. Agora temos que ir ao E612, ou seja, como eu sei que a segunda posição da localização é 1, eu sei que é cá em baixo, não preciso apanhar, não preciso andar nesta máquina. 22, esta paleta aqui de cima. Tiro o saco. Finalizamos a encomenda, ela vai nos imprimir uma subetiqueta para identificar o cliente com a sua encomenda. Neste caso vou imprimir 2 etiquetas, vou embalar aqui os nossos saquinhos da golpete. E aqui uma caixinha. As etiquetas, identificar cada volume, onde nos diz o número de fatura já, o cliente, quantidade de volumes e a transportadora. Vamos colocar no tapete, onde o nosso colega vai tirar a transportadora, pôr aqui, selá-la com um bocadinho de cinta. Só o tapete rolante, mas vamos agora finalizar a encomenda. Aqui o colega vai ver aqui o número do documento gerado, aqui no iPic. Ele vai escolher qual é que é o artigo, neste caso é uma FR, pode ser uma FA, há vários tipos de documentos. Vai fechar o documento e quando ele fecha o documento no iPic, vai gerar a fatura e vai gerar a etiqueta transportadora. Os volumes da transportadora, 1 de 2 e 2 de 2, é colado. E segue para a paleta que corresponde a este destino. Neste caso aqui, a encomenda está finalizada, falta a transportadora vir recolher o artigo e amanhã é entregue no destino, na morada do cliente. Muito obrigado pela vossa visita e até à próxima. Pronto, eu penso que assim, de uma forma em poucos minutos, é mais simples vocês verem como a aplicação se pode aqui entregar. Deixem-me só ver que acho que falta aqui, desculpem, voltar aqui à apresentação. O que nós tivemos a ver, passando aqui ao slide em que estávamos, desculpem, o que nós tivemos a ver foi de facto a interligação que... Oi? Desculpem. Saltou aqui. A interligação que é possível com o ERP da Primavera, com o iPic, nós não vimos aqui, mas já vamos de certeza detalhar aqui também com o próprio Cristóvão, depois a ligação com o site de e-commerce e essa possibilidade. E de uma forma rápida, aqui em poucos minutos, só perceberem como é que um caso real e o que é que ganharam aqui em maior detalhe. Claro que depois estamos disponíveis aqui através da Trigénios para detalhar e mostrar-vos o software a correr ao vivo durante uma apresentação, ok? Muito obrigado, Jorge. Passava a palavra para ti. Obrigado, Daniel, pela tua excelente apresentação.
Passávamos agora para o segundo painel. O Carlos Machado é CEO da Remarkable Field. O Carlos tem mais de 30 anos de experiência na consultoria específica na área da logística. Esta é a principal atividade da empresa Remarkable Field. O Carlos é ainda professor universitário e está aqui hoje para falar connosco sobre esta área em concreto. Convidava o Carlos, já aqui está, a juntar-se a nós e vai-nos falar, portanto, na resposta e digitalização de processos logísticos. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como sempre, é um prazer estar convosco. De facto, vou falar um pouco, tentarei ser o mais breve possível, mas tentarei também ser muito assertivo. Vou falar um pouco sobre o contexto atual, a resposta e digitalização dos processos logísticos. Bom, antes de mais, falar um pouco sobre a Remarkable Field. A Remarkable Field é uma empresa relativamente recente. Nós, no mês que vem, nós cumprimos 5 anos de atividade e dentro de algumas áreas que são muito importantes na grande, diria, na grande complexidade que é a logística. Então, as nossas áreas, basicamente, como o Jorge acabou de dizer, uma das principais é, de facto, a consultoria e formação na área logística. Depois, apoio técnico à implementação de estruturas logísticas ou de mudança física das mesmas. Também fazemos muito reorganização de processos logísticos in-house, com a finalidade de aumentar a produtividade e redução de custos. Só um pequeno à parte, foi exatamente o que nós fizemos em conjunto com a Primavera na GoldPet. Por coincidência, o vídeo que foi há pouco mostrado foi resultado de um projeto conjunto entre um projeto tripartido, diríamos assim, entre a Trigénios, a Primavera e a Remarkable Field. Depois, fazemos também implementação de processos de trabalho e definição de layouts em operações logísticas, quando é necessário, definição e otimização da cadeia de abastecimento, da supply chain, e também fazemos, peço desculpa, eu não mexi aqui nada, mas peço desculpa, eu não mexi nada, mas apareceu-me aqui, também aconteceu isto ao Daniel e também me está a acontecer a mim. Pronto, já cá está. Depois também, implementação, apoio à elaboração de contratos de outsourcing. Enfim, há algumas empresas, como sabem, que optam, em algumas alturas da sua vida, numa opção de outsourcing, e nós também ajudamos, quando as empresas tomam essa decisão, a ajudá-los a passar para uma solução de outsourcing. Também já fizemos o contrário. É menos vulgar, mas também já ajudámos, já apoiámos empresas a sair de uma situação de outsourcing para uma situação de insourcing. Depois, fazemos também implementação, por fim, e aconselhamento, exatamente de soluções de WMS. Portanto, tudo o que tem a ver com Warehouse Management System, que ainda agora o Daniel, e muito bem, falou bastante sobre essa questão. Bom, antes de mais, eu queria-vos, enfim, coloquei aqui este slide com este senhor que diz, está tudo aqui, e atualmente este episódio é impensável. Bom, antes de mais, eu queria-vos dar aqui conta de uma pequena história que me ficou, um pequeno episódio que me ficou na memória até hoje e acho que me vai acompanhar o resto dos meus dias, que foi logo de início, quando nós tínhamos a nossa atividade inicial, diríamos assim, um dos nossos primeiros projetos, nós visitámos na altura um cliente por acaso, na área do economato, dos consumíveis, uma das coisas que fizemos uma reunião com eles, introdutória, e logo de seguida quisemos naturalmente visitar o armazém e o espaço logístico desse cliente. E recordo como se fosse hoje que assim que chegámos à plataforma logística, ao palco de operações, recebeu-nos uma pessoa, enfim, parecida com este senhor, não era este senhor, como é óbvio, mas recebeu-nos uma pessoa que nos foi mostrando, enfim, que nos foi mostrando todo o armazém. O armazém tinha na altura cerca de umas 15, 16 mil referências alocadas em vários sítios. O armazém tinha um espaço de sensivelmente uns 10 mil metros quadrados e a certa altura eu perguntei a essa pessoa, então a necessidade que nos traz cá, enfim, o facto de vocês nos terem contactado, além de fazer reorganização logística,
é também organizar-vos e ajudar-vos a escolher um WMS, porque vocês cresceram muito e não têm, de facto, ainda um WMS devidamente implementado. E perguntei-lhe, então, e não tendo o WMS, a primeira questão que eu faço, que me faz bastante confusão, é por que motivo, como é que você, ou a vossa equipa, quando necessita de um determinado produto, o que é que vocês fazem? Ou seja, como é que vocês vão, como ainda não têm localizações, portanto, estamos aqui exatamente para vos ajudar a escolher um WMS, enfim, ora bem, tendo aqui tantos produtos, o que é que vocês fazem para os localizar? E nunca mais me esqueço de uma resposta dessa pessoa que me disse, apontou para a cabeça, não é? Fez assim com o dedo, não fez bem como este senhor, fez assim com o dedo, e disse, até agora isto tem estado tudo aqui. Portanto, disse-me assim, até agora tem estado tudo aqui. Então, e eu perguntei-lhe, então, e quando vai de férias? O que é que acontece? Bom, aí há um pouco mais de problema. Enfim, as pessoas com mais experiência já mais ou menos conhecem as áreas dos produtos e depois procuram-nos. Mas, claro, as pessoas mais novas têm sempre mais dificuldade quando eu estou de férias ou quando alguma das pessoas com mais experiência está de férias. Pronto. Foi um episódio, como eu vos disse, que nunca mais vou esquecer. Da altura achei muita piada, enfim, obviamente que à frente do meu futuro cliente não demonstrei grandes reações, mas a verdade é que achei muita piada a resposta dele quando ele me disse que estava tudo aqui. Pronto. Obviamente que atualmente este episódio é impensável, não é? Portanto, as empresas que pensam que está tudo aqui estão condenadas ao fracasso necessariamente. Portanto, é um episódio que eu queria começar por vos contar, que acho que foi muito interessante e, como eu vos disse, ficou-me sempre na memória. Então, eu vou-vos falar de facto na importância deste salto para a era digital, nomeadamente a questão da desmaterialização. Antes de mais, falar um pouco sobre a dificuldade que hoje em dia existe, e cada vez mais, no suporte de papel nos movimentos logísticos. Não é? Então, na minha opinião, quais são as principais dificuldades que hoje em dia as empresas que ainda não deram o salto têm, de facto, que lidar diariamente com várias ineficiências. E que tipo de ineficiências? Bom, em primeiro lugar, a nível de tempo e custo na sua emissão, né? Portanto, na introdução consecutiva de dados manuais, a necessidade de manutenção de arquivo. Como sabem, há uns anos atrás havia ainda um nicho de negócio interessante, que eram as chamadas, ainda hoje em dia existe, mas cada vez mais em vias de extinção, que eram as chamadas empresas de gestão de arquivo, não é? De gestão de arquivo físico. Hoje em dia ainda existem, mas naturalmente também foram evoluindo e hoje em dia cada vez mais estão viradas também para a era digital, não é? Mas existiam, como sabem, há uns anos atrás, empresas com áreas muito grandes na manutenção de arquivo. E, portanto, existe essa necessidade. Depois também, naturalmente, a perda da qualidade do documento, não é? A perda da qualidade, o desgaste do próprio documento, o tempo e custo empregues na entrega ao destinatário, muitas vezes acontece isso também, quando o destinatário precisa de consultar um documento físico, etc. A dificuldade e custo na criação de um sistema de resposta de recepção, também é uma dificuldade que é muito notória. A existência de múltiplos formatos de documentação, não é? Que faz com que se torne ainda muito mais complexo esta questão ainda do movimento com suporte de papel, não é? Com o decorrente esforço suplementar na própria compreensão e também, naturalmente, problemas de segurança ao nível de transporte, de arquivo, enfim, etc. E há que sempre ter muito, muito cuidado com tudo o que tem a ver com o suporte físico. Porquê? Porque, como sabem, a perca do suporte físico pode ser, em muitos casos, até mesmo irremediável. Em resumo, o que é que esta questão dos suportes físicos em papel nos movimentos logísticos nos oferece como prenda envenenada, digamos assim? Custo acrescido, naturalmente, isto acaba sempre pela equação resultar em custo acrescido, na duplicação de documentos, em muitos casos, porque às vezes não os encontramos e a nossa tendência, entre aspas, é logo fazer uma duplicação e culmina tudo isto em muito menor qualidade de serviço ao cliente, não é? Portanto, eu diria que estas são os três items que mais acabam por acontecer. Então, o objetivo disto tudo passa naturalmente pela desmaterialização documental, não é? Portanto, nós cada vez menos temos este tipo de realidade, felizmente. As empresas, no geral,
entendem que, de facto, para dar o salto, têm que apostar nesta era digital, não é? Porque, na verdade, cada vez mais estamos a passar por esta era digital. Esta questão da pandemia, na minha opinião, e penso que é unânime, ainda veio mais acelerar esta era digital por vários motivos, que agora não vou estar aqui a falar sobre todos, senão estávamos aqui mais uma hora, mas a verdade é que as empresas têm que dar esse salto para serem competitivas. Então, que tipo de características podemos falar aqui sobre a desmaterialização documental? Bom, em primeiro lugar, os próprios sistemas de informação, que o Daniel falou há pouco, muito, não é? Aplicados à logística, os chamados WMS, não é? E que são naturalmente fundamentais para a desmaterialização documental. Não é? No início deste processo, quando tudo começou, há uns anos atrás, eu diria que só mesmo a preocupação ambiental serviu de alavanca, eu diria, para começarmos em conjunto a pensar que estávamos a utilizar papel a mais. Portanto, quando de facto o planeta, na sua generalidade, começou de uma forma, digamos, clara, a pensar muito na proteção do ambiente e nos efeitos nocivos que as emissões de gás, enfim, de tudo o que tem a ver com elementos poluidores fazem ao planeta, então aí começou-se a perceber que estava na altura de, naturalmente, começarmos a desmaterializar. Mas não foi só aí. Portanto, aí foi onde tudo começou. A própria conjuntura, não é? Do próprio trabalho, do dia-a-dia, da própria complexidade das cadeias de abastecimento. Tudo isso, a própria conjuntura em que vivemos, em que fomos vivendo, e que agora cada vez mais, veio trazer a necessidade de aumentar a velocidade também das próprias cadeias de abastecimento. Não é? E a concorrência tornou-se cada vez mais feroz. Não é? Hoje em dia, a concorrência já não se limita naturalmente apenas a um espaço físico. Portanto, a concorrência já não é... Nós moramos em Lisboa, moramos no Porto, moramos em Bragança. A concorrência já não se limita só a Lisboa, Porto e Bragança, por exemplo. Não é? Como todos sabemos, agora com mais dificuldade, nesta época de pandemia, mas como todos sabemos, apenas quase com um clique, nós conseguimos em 3, 4 dias ter a nossa mercadoria proveniente, por exemplo, da China, de Taiwan, de Singapura, etc. Portanto, cada vez mais a concorrência se tornou muito feroz e então, depois da questão ambiental, houve de facto que fizeram com que acelerasse todo este processo de desmaterialização documental. Não é? Então, a própria digitalização chegou então para ficar por obrigação, diria eu, uma boa obrigação de toda a conjuntura, eu diria mais ou menos nos últimos 10 anos. Eu diria que intensificou-se muito com os novos tempos, não é? Ou seja, começou há 10 anos para cá, mais ou menos, e na verdade com os novos tempos, não é? Que hoje correm, ainda mais acelerou esta questão muito pertinente e muito importante, que é a questão da desmaterialização documental, não é? Então, os sistemas de informação ganharam um papel importantíssimo. Não é? Com esta evolução mais rápida ainda da questão do paperless, não é? Da eliminação do papel, então tudo isto, não é? Começou a ganhar ainda uma outra forma. Não é? Então, a partir do momento em que a coisa se tornou muito mais rápida, entraram então os sistemas de informação aplicados à logística, que começaram de uma forma, eu diria, um pouco tímida, começaram a ser o parente pobre dos ERPs, na verdade, de certa forma, mas que rapidamente ganharam um protagonismo, porque, na verdade, a logística, como sabem, é o começo e o fim de quase tudo, não é? Portanto, eu diria que todas as ineficiências ao longo da cadeia de abastecimento, sei lá, um processo de negociação, um processo de venda-compra, um processo de matéria-prima, um processo de produção, todas as ineficiências que vão ocorrendo ao longo da cadeia de abastecimento, não é? Acabam por culminar na própria entrega, na própria preparação da mercadoria e na própria entrega do produto. E, portanto, naturalmente, digamos que a pressão incide muito na parte da entrega do produto, não é? Da preparação física final e depois também da entrega do produto. E, portanto, eu diria que o protagonismo dos WMS passaram nos últimos anos a ser muito preponderantes. Naturalmente, com a implementação e com o crescimento do e-commerce, ainda muito mais, não é? Ainda muito mais. Então, eu diria que, em resumo, cada vez temos novas e boas notícias neste setor, portanto, no desenvolvimento deste setor, não é? Há pouco o Daniel mostrou imensas opções, imensas soluções
ligadas à identificação de produtos, à rápida identificação de produtos, mas eu diria, só para dar-vos aqui um exemplo, não é? O Daniel já fez um elenco muito maior e muito mais completo, mas para não ser tão, enfim, para não continuar a falar sobre esse assunto em muito detalhe, eu diria que os avanços no rigor desta aplicabilidade das soluções, como por exemplo o RFID, não é? Que estamos aqui a ver deste lado, e o próprio QR Code, diríamos que são cada vez maiores. Ou seja, cada vez existe, apenas estes são 2 exemplos, mas há muito mais, não é? Cada vez existem mais bons exemplos em que se tem investido muito no desenvolvimento e também muito na questão do investimento, eu diria assim, no aprimoramento deste tipo de soluções. Um exemplo concreto, aliás, que ainda não há muito tempo aconteceu aqui uma primeira experiência em Portugal, é as chamadas lojas totalmente digitais, não é? Em que o público entra numa loja e imediatamente faz as suas compras, não faz mais nada, e quando sai da própria loja aparece uma mensagem no seu smartphone, no seu telemóvel, a informar o que é que ele gastou e quanto é que lhe foi debitado. Portanto, eu diria que isso é já uma prova concreta daquilo que eu estou a falar, não é? Então, empresas como a Primavera e os seus parceiros, não é? Onde se inclui a Trigénios, são realmente um bom exemplo disso mesmo, não é? São bons exemplos de empresas que fizeram muito investimento em investigação, não é? São empresas que o ADN portanto, deste tema, deste assunto de cada vez mais aprimorar este tipo de soluções, esse ADN está-os no sangue, não é? Ainda bem que existem empresas assim em Portugal e cada vez existem mais, e felizmente, porque essas empresas fazem naturalmente com que Portugal dê um salto nesta era da digitalização e acabemos de vez, por vários motivos, com a utilização, de facto, dos suportes mais rudimentares, digamos assim, não é? Então, o futuro. O que é o futuro? Enfim, não sou, como é óbvio, nenhum de nós para prever o futuro, obviamente, mas o que é que eu diria que poderá ser o futuro? Na minha opinião, é sem dúvida interessante, muito interessante e muito aliciante. Portanto, o futuro a este nível, na minha opinião, só tem, de facto, a ganhar. Temos várias coisas ainda para descobrir. Já descobriram muitas, é verdade, mas temos várias coisas ainda para descobrir. A menos boa notícia é que cada vez mais os profissionais de logística têm que se adaptar muito a este tipo de soluções, muito. Ou seja, não chega só tirar um curso de logística, ou tirar uma licenciatura, ou tirar alguma experiência na área da logística, experiência mais, digamos que, mais primária. É necessário, de facto, que um profissional de logística cada vez mais entenda muito o que é isto dos RFIDs, da arquitetura de processos, que ainda há bocado o Daniel falou. Tudo isso, tudo tem a ver com a própria arquitetura do próprio sistema logístico, não é? E, portanto, eu diria que é muito interessante e muito aliciante passar por toda esta revolução tecnológica aplicada à logística. Não só aplicada à logística, naturalmente, mas o que nos traz hoje aqui é realmente a gestão logística. Mas eu termino com esta ideia, mas atenção, muito cuidado com esta situação, não é? Quer dizer, é muito importante e é muito aliciante, mas nós temos que nos preparar com arquitetura de processos e com sistemas que sejam compatíveis com a nossa atividade, não é? Portanto, não chega só a dizer, estamos interessados, queremos fazer, queremos melhorar, mas a verdade é que temos que pôr a mão na massa, não é? E ao pôr a mão na massa, nós temos que nos preparar e, portanto, temos que ver o que é que temos no mercado, qual é a arquitetura que nos interessa, quais são os processos que nos interessam e, na verdade, temos que pôr mãos na massa, não é? Senão, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que já sabemos, não é? A concorrência vai fazer mais rápido e ganha a corrida, porque, como eu disse há pouco, cada vez mais, eu diria que aquele termo comum, que tem muitos anos, que tempo é dinheiro, não é? Cada vez mais tempo é dinheiro. Eu diria que cada vez mais no mundo que hoje corre, tempo é dinheiro. E então temos de ser muito rápidos, ganhar a corrida e, porque senão se a perdermos, em muitos casos, não vou ser assim totalmente pessimista, como é óbvio, mas em muitos casos, se nós não formos de facto muito rápidos, nós perdemos a corrida de forma irremediável. E, portanto, aí, em muitas empresas não há nada a fazer. Por isso é que muitas vezes nós verificamos, nós pensamos, aquela empresa, mas aquilo até funcionava bem, mas depois, lá está, nos últimos anos não foram a tempo, quer dizer, não deram o salto que hoje em dia nós falamos que é mesmo o salto da era digital, não é? E, portanto, não foram a tempo. E como não foram a tempo,
pronto, perderam o comboio e pronto, e acabaram por fechar as suas portas. Mas pronto, não vos quero deixar com esta má ideia, com esta má notícia. Eu quero vos deixar assim com a questão do futuro, e para mim, de facto, o futuro é muito aliciante, muito interessante, por vários motivos, está bem? E, portanto, agradeço a vossa presença nesta minha intervenção, e cá estamos para nos preparar para o futuro. Está bem? Obrigado, Carlos, por esta tua excelente intervenção. Claramente que os teus 30 anos de experiência são sem dúvida uma mais-valia. Tem sido claramente uma aposta ganha a implementação de projetos com o Carlos e com a Remarkable Field. Passávamos agora para o quarto painel deste evento. Vamos falar-vos aqui com a GoldPet. A GoldPet é uma empresa que tem uma operação logística complexa, mas extremamente importante para o negócio. A GoldPet nasceu em 2004, tem uma loja física, tem 3 lojas físicas, tem uma loja online com cerca de 30 mil produtos, tem um canal de revenda sobre a marca Pet Feeling, também com loja online, e comercializa produtos para animais. Vamos agora conhecer em detalhe a GoldPet. O Pet nasce de uma história interessante, de uma paixão, e nasce de uma crise ao mesmo tempo. Fomos a primeira loja nesta área a oferecer os produtos através de um clique. Começámos a crescer mesmo imenso e tivemos que adquirir logo mais um armazém, mais um escritório, e então achámos que vamos ter que fazer qualquer coisa, porque o mercado, com o crescimento que tem, não é possível todo conseguir acompanhar desta forma. O espaço é sem dúvida um limite para o crescimento. Precisamos de algo mais, precisamos de espaço, precisamos de informatizar o nosso sistema, precisamos de estar à frente da nossa concorrência. Logo, não pode haver grande distração, não pode haver grande desencontro, não pode haver grande falta de controle. Adquirimos o programa iPeak à primavera, um programa que nos está a ajudar muito e está-nos a levar a algo que nós queremos, que é chegar à excelência, em 2 motivos. A excelência interna para a empresa, que é algo que não se vê, que nós não queremos vender para a rua, é algo que queremos buscar dentro da empresa, e a excelência para o cliente, porque nós conseguimos dizer no momento ao cliente se temos o produto, se não temos o produto, qual é o timing de entrega, qual é o timing que temos para a previsão de chegada. Antes era impossível fazer isso. Com este novo processo conseguimos ter uma noção real dos estoques mais assertiva, conseguimos uma rapidez na execução das encomendas. Quando nós recepcionamos as encomendas, conseguimos expedi-las no próprio dia, normalmente, em 24 horas. Conseguimos uma redução substancial de erros, troca de produtos, troca de etiquetas transportadoras, como acontecia com alguma regularidade, e com isto conseguimos uma satisfação maior do cliente. Convidava agora o Cristóvão a participar neste quarto painel. Cristóvão Francisco, estás por aí? Cristóvão, estás aí? Tens o microfone desligado ainda? Já não, penso que já me estão a ouvir. Boa tarde, Cristóvão. Obrigado por aceitares o desafio de estar aqui presente hoje neste evento. Como disse há pouco, a operação logística para ti é bastante importante e também é complexa. Queres partilhar connosco aqui a tua experiência da implementação da solução? Que problemas tinhas e que melhorias é que obtiveste com a informatização do processo logístico? Sim, claro, Jorge. Antes de mais, boa tarde a todos novamente. O Epic foi uma solução obrigatória na empresa, porque estávamos a passar uma fase de crescimento, uma fase que estávamos a perder um bocadinho o controle. Foi muito rápido este crescimento, e o que aconteceu é que tínhamos pessoas que tinham que saber das localizações, tínhamos pessoas que, arcaicamente,
tinham as encomendas em formato de papel, como o Carlos falou há pouco atrás, e muitas vezes extraviava-se essas folhas, perdíamos a encomenda, que era mesmo assim, e era urgente arranjar uma forma de informatizar isto tudo, de forma a conseguir controlar passo a passo a encomenda e de tornar mais rápido e de alguma forma também saber localizar a mesma, quer a encomenda, quer o produto, quer as compras também. Teve um papel fundamental, implementámos o iPick em plena pandemia, um crescimento explosivo nesta área também, porque o online atingiu valores que ninguém estava à espera, a empresa teve que se adaptar e só se conseguiu adaptar graças a esta solução também, porque foi muito mais fácil para nós. A verdade é que hoje somos mais, a empresa já está com 60 pessoas, há bocado o europeu tinha escrito 48 funcionários, hoje temos 60, conseguimos fazer o dobro que faríamos há um ano atrás, só com a ajuda, que é a parte digital. Sem ela era impossível chegar a este passo que estamos hoje, era impossível crescer, era impossível criar mais lojas e muito, na verdade, seria se calhar um fim se não tivéssemos tomado esta posição. Porquê? Porque os clientes são de satisfação e são a nossa cara, não é? E se não conseguimos de alguma forma satisfazer as encomendas, dar uma resposta, acaba-se por perder o nome, que se demora tantos anos a criar o nome Goldpet foi algo que foi muito difícil, foi algo que foi muito à força, muito, como dizia o boneco do Carlos, de cabeça, tinha tudo na minha cabeça, eu sabia de tudo, eu sabia onde é que estava, mas eu percebi que rapidamente, se não fosse pedir ajuda desta digital, como programas como o iPick, que dificilmente ia conseguir manter este crescimento e a sustentabilidade da empresa. É importante, penso que há vários pontos que eu até assinalei dessa importância, uma delas é a localização dos produtos, sem dúvida que essa é a parte que para nós foi muito importante, nós sabemos onde é que está, quanto é que temos, quando é que entra, quando é que sai o produto, fazer previsão de stocks, previsão de compras, não tínhamos isso antes, fazíamos um bocado, acabou, vamos fazer compra agora, e eram 2, 3 dias para pôr o produto, hoje não, conseguimos ter o cuidado de prever quando é que vai acabar, ter uma localização também otimizada do produto, ou seja, antes tínhamos que andar à procura de um produto que tínhamos um consumo muito grande no fim do armazém, hoje já percebemos qual é a atividade dele, aproximá-lo junto das mesas de embalagem, essa parte foi mesmo muito importante. A arrumação e a facilidade que ele nos trouxe realmente é de louvar e é do investimento que foi grande na nossa empresa, foi um passo gigantesco, como o Jorge sabe, foi um passo que discutimos muito até o tomar, mas sem dúvida o fundamental para estarmos aqui hoje, Jorge. Cristóvão, obrigado. Como sabemos, a Goldpet arrancou com o iPick em janeiro de 2020, ainda não estávamos em época de pandemia, mas estávamos quase a entrar, em alguns países ela já estava por aí. Como é que tinha sido a operação toda logística na Goldpet, com o crescimento do online muito grande? Como é que tinha sido a operação toda sem o iPick? A operação sem o iPick era impossível. E o que é interessante é que nós implementámos só em agosto. Passávamos 3, 4 meses ainda em pandemia, sem iPick, e para a nossa sorte, a estrada que é junto à Goldpet deixou de ser circular e passou a ser armazém. Conseguimos ocupar a estrada aqui junto a uns armazéns e servia a própria estrada de armazém. O que é que eu quero dizer com isto? Estava uma desorganização total. Não estávamos a conseguir dar resposta. Trabalhávamos das 6 da manhã à meia-noite para poder dar resposta. Quando implementámos o iPick, andamos, claro, há um período de adaptação, não vale a pena dizer que é fácil. Implementar um iPick é algo muito difícil, exige uma abertura muito grande, quer dos colaboradores, quer minha também, e ter que fechar os olhos e à parte de investimento e acreditar, mas é que a verdade conseguimos neste momento, depois da implementação do iPick, depois de passar alguns meses, fazemos o dobro em 8 horas de trabalho. Ou seja, conseguimos passar das 7 da manhã ou das 6 da manhã às 9 da meia-noite, como muitas vezes temos que fazer, para fazer metade do que fazemos hoje em 8 horas, porque a organização, sem dúvida, foi super importante. Continuamos a crescer, hoje estamos a crescer, graças muito à organização que estamos, e temos muito para evoluir. Não podemos parar. Se achamos que já estamos, não estamos muito longe de estar no ideal, estamos todos os dias a procurar melhorias. O Jorge sabe disso, hoje estamos com ele, que há novas soluções, temos que estar mesmo atentos ao mercado, porque isto é muito rápido. Isto que se passou com a Goldpet, nós temos loja online há muitos anos, não é? Há cerca de 16, 17 anos, loja online, mas o grande boom do online está a ser dado nestes últimos 2 anos, ano e meio, por causa da questão do Covid, que realmente foi mau, mas na nossa área de negócio fez uma explosão de negócio.
Muito bem, Cristóvão. Obrigado pelo teu testemunho. Obrigado. É sempre um prazer falar contigo. Percebemos a importância que esta área tem para ti e para o teu negócio. Passaríamos agora para a última parte do evento, já com 5 minutos de atraso. Vamos passar aqui para uma mesa redonda. Convidava todos os participantes a juntar-se agora a mim, ao Daniel, ao Carlos e ao Cristóvão. Obrigado, Daniel, o Carlos e também o Cristóvão. Gostava de falar convosco aqui um bocadinho sobre esta temática, sobre a logística nas organizações. Daniel, se calhar a primeira questão para ti. Nunca se falou tanto em supply chain como atualmente. Como é que tens visto estas alterações que a pandemia trouxe? Quais são os desafios globais que existem dentro das cadeias de abastecimento da logística? Sim, é assim, é um pouco aquilo que eu estava ali a falar, mas até voltando aqui um bocadinho atrás e pegando naquilo que o Carlos e o Cristóvão também tiveram aqui a falar. O que nós temos assistido é muitos dos nossos clientes aproveitaram, e muitos até aproveitaram este período, às vezes, infelizmente, mais parado para alguns. Mais conturbado. Para reformular processos, até antes do software, e porque este ponto importante, e isto aconteceu também na GoldPad, é com uma empresa como a Remarkable Field, que possa aqui, primeiro que tudo, organizar processos, organizar o próprio armazém, como é que a arrumação deve ser feita, como é que a própria cadeia de abastecimento toda deve ser feita em termos de procedimentais. E depois, a partir daí, sim, avançar para a aplicação de um software. Somos os primeiros na Primavera aqui a defender que colocar o IPIC, seja qual for, ou colocar um WMS simplesmente para resolver um problema sem reformular processos não vai funcionar. Porque quando muito o software o que vai fazer é expor ainda mais um problema que exista dentro da organização da empresa. Portanto, importante, primeiro que tudo, é aproveitar e depois usando aqui o conhecimento também, como é óbvio, da Trigénios, que já tem aqui a experiência de passar por processos em vários clientes, organizando aqui a logística, organizar a empresa e depois colocar as melhores ferramentas, as melhores soluções que vão respondendo, por exemplo, à parte analítica. Portanto, eu poder ter aqui uma visão mais global, era isso mesmo, a visão de helicóptero da própria empresa e, portanto, depois ir aqui acompanhando. Mas é, sem dúvida, isto temos aqui Daniel, encontrado. Portanto, o que estás a dizer, no fundo, é que é importante serem definidos os processos, claramente que com um consultor na área da logística, o desenho destes processos faz todo o sentido. Depois do desenho do processo, aí sim para avançar para a implementação de uma solução de logística. Aproveitando esta dica, Carlos, uma vez que estás na área da consultoria, na área da logística, imagino que um dos vossos objetivos é sempre a reorganização dos processos de logística. No contexto atual e num futuro próximo, como é que tu vês a reorganização destes processos? Obviamente, como eu disse há pouco, neste contexto atual, tudo teve sempre mais rápido. Portanto, as empresas que de facto quiseram sobreviver, à exceção, naturalmente, daquelas empresas que cresceram bastante com a venda de equipamentos e de materiais muito adaptados a esta nova realidade, não é? À exceção desse grupo de empresas, que é uma minoria, no contexto empresarial global, é de facto uma minoria, à exceção desse tipo de empresas, a verdade é que tudo teve que correr muito rápido, não é? Com a introdução de e-commerce, com o aumento do cliente em casa, etc, etc. E, portanto, como eu vejo é que, de facto, esta era da digitalização e toda esta, digamos que, toda esta rapidez que as empresas têm que ter para, de facto, acompanharem o mercado, o que eu vejo é que estamos num momento crucial, eu diria crucial, estamos num momento temporal crucial para que isso de facto aconteça e, portanto, este momento, eu diria pós-pandemia, eu penso que poderíamos falar um pouco já assim, não é?
falando aqui na Europa, enfim, em toda a zona onde nós estamos inseridos, eu diria que estamos já a iniciar, um período de pós-pandemia, não é? E, portanto, eu diria que agora é um momento-chave, e, portanto, as empresas têm neste momento uma oportunidade única, aquelas que ainda não chegaram lá, não é? Estamos agora a falar daquelas que ainda não chegaram lá, as que já lá chegaram é manter e adaptar-se às novas circunstâncias, aquelas que não chegaram lá é um momento-chave, porque neste momento tudo é muito mais rápido, há novos métodos de consumo. Portanto, há novos métodos de consumo, apesar de também estar provado que agora com o levantamento um pouco das restrições passou a haver um decréscimo no e-commerce, mas não o decréscimo que existia, não os valores que existiam antes da pandemia, ou seja, há uma franja muito grande da população que passou a gostar muito de comprar por internet e, portanto, tudo isto são fatores que pesam, não é? E, portanto, eu vejo dessa forma, portanto, é um momento único. Nunca foi tão importante por isso a desmaterialização dos processos, né? Também na área da logística ela vai trazer benefícios grandes. O que é que entendes pela desmaterialização? Ela está a acontecer nas organizações onde andas no dia-a-dia, Carlos? Não, ela está a acontecer cada vez mais. Obviamente que o episódio que o Cristóvão acabou há bocado de referir, da GoldPet, enfim, já estava num nível muito interessante. Obviamente que na altura queriam dar outro passo, e esse passo foi dado, tal como vimos agora nos vídeos, e portanto foi um passo muito importante que a GoldPet deu. Mas a GoldPet já estava num patamar, eu diria que já um pouco acima de muitos dos exemplos que eu dei há pouco. No entanto, ainda existe, infelizmente, por incrível que pareça, ainda existe agora restringindo-me à realidade portuguesa, ao mercado português, que é onde nós estamos, bem, eu diria mercado ibérico, mas pronto, mas pelo menos falando agora do mercado português, ainda existem muitas empresas que de facto têm que dar esse passo. Em relação à tua pergunta, eu acho que cada vez há menos casos. A minha experiência diz-me, como disseste há pouco e bem, eu trabalho há 31 anos na área, portanto este é o 31º ano que eu estou na área e realmente eu diria que os últimos 10 anos, como há pouco referi, foram de facto muito importantes. Estes últimos 10 anos, de facto, alavancaram muito esta questão da desmaterialização, na verdade sim. Agora, se me perguntarem, ainda vejo casos bastante rudimentares, sim, ainda vejo. Mas penso que a evolução está a ser muito interessante. Para a realidade do país, para a nossa realidade, eu penso que está a ser muito interessante. E empresas como a Trigénios e como a Primavera, por exemplo, são empresas que naturalmente contribuem também para isso, não é? Como é óbvio, não é? Claramente. Daniel. Essa é a alternativa que as empresas têm que fazer, não há vontade de dar mesmo. Claro. Daniel, agora que falamos no produto, no iPeak, queres partilhar connosco a próxima evolução do iPeak? O que é que estará disponível, entretanto, no iPeak? Sim, ou seja, aliás, o Carlos acabou precisamente com a dar pelo menos um mote para isso, ou seja, o que aqui a nossa preocupação é dar precisamente as ferramentas para as empresas poderem acompanhar estas necessidades do mercado. E por isso temos focado, nomeadamente o iPeak, em poder responder cada vez mais à satisfação de encomendas, ou seja, a ser aqui rápido na parte de resposta ao picking, a resposta a encomendas que entrem de N sítios, cada vez mais. Antigamente o registro de encomendas era no software de gestão, eu fazer uma encomenda ou porque recebia num e-mail ou numa loja ao balcão. Agora não, eu posso receber do tal site de loja online, posso receber de N pontos, posso receber por EDI e, portanto, conseguir recebendo isto de várias fontes de dados, eu poder rapidamente ter, e nós até vimos ali, é verdade que foi no vídeo de passagem, mas ter ali um dashboard, se se lembra, com aquelas cores amarelas, vermelhas, na GoldPet, que consigam logo dizer o que é que eu tenho em estoque, o que é que eu preciso de encomendar, o que é que eu preciso despedir. E cada vez mais o nosso esforço e o nosso trabalho está a ir para responder a estas necessidades. Muito obrigado, Daniel. Cristóvão, agora para ti, que melhorias é que tu sentes na GoldPet à data atual e a mesma questão, será que os teus clientes sentem melhorias no serviço que prestas todos os dias?
Jorge, são visíveis. A parte de erros que existiu no armazém, de trocas de encomendas, de trocas de etiquetas, como foi falado, de produtos perdidos em armazém, isso minimizou imenso. Nós hoje, com o dobro de encomendas, conseguimos ter o menos número de erros que tínhamos antes de ter o iPick. Essa para mim é uma vitória, porque assim se traduz em satisfação do cliente e sabes como é que é, passa a palavra, é o melhor nestas coisas, e então online, as redes sociais têm um poder muito grande sobre as lojas. Quando nós fazemos bem, e não controlamos, não é? E não controlamos as redes sociais. Não conseguimos. E quando fazemos algo bem, é normal, ninguém nos vem bater palmas, ninguém nos vem agradecer. Quando fazemos alguma coisa errada, porque fazemos erros, somos humanos, erramos na mesma, as redes sociais dão-nos uma imagem negativa da empresa. Conseguimos minimizar isso, conseguimos ter um feedback dos clientes muito mais positivo, e também a verdade é que o grau de satisfação deles reflete-se em vendas. Também acho que o nosso crescimento tem a ver com isso. O cliente satisfeito comenta, fala, faz publicidade gratuita de uma certa maneira. Muito bem, muito obrigado a todos pelo vosso testemunho. Estamos a chegar ao fim deste evento. Convidava agora todos os participantes a responder ao inquérito que vai aparecer de seguida. Agradecer a vossa presença, Daniel, Carlos e Machado, Carlos Machado e Cristóvão, muito obrigado pela vossa participação. A todos os convidados, os que estiveram presentes, muito obrigado por confiarem em nós, por estar aqui connosco durante esta hora de hoje. Recordo que peço-vos que respondam ao inquérito que vos vai aparecer de seguida, ficando por isso habilitados a uma assinatura da revista digital Supply Chain Magazine. Muito obrigado a todos, sigam-nos nos próximos eventos e boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos.